e eu queria convidar o pastor Felipe para estar aqui trazendo uma palavra. Eu quero que você preste atenção, porque Deus te trouxe aqui, porque hoje Ele tem uma palavra para você, amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém, aleluia. Muito alegre com essa oportunidade de estar aqui essa noite, amém, podendo aqui compartilhar com os irmãos mais um pouco da palavra de Deus, amém, glória a Deus. Hoje é um dia muito especial, meus irmãos, um dia assim muito feliz para a minha vida, pois esses louvores aqui hoje falou muito comigo, não só os louvores, né, mas todos esses testemunhos que foram dados aqui, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem cuidado de mim, da minha família, Ele tem zelado por mim, assim como cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, amém? E eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou algo comigo, que todo o nosso sofrimento existe um começo e existe um fim, amém? E quem sabe seja o fim do sofrimento que você tem passado, amém? Eu tenho passado por muitas lutas, assim como eu já testifiquei aqui algumas vezes, mas assim como esses louvores foram ditos aqui essa noite, eu tenho certeza que o Senhor me ama tanto, Ele me ama tanto, que Ele tem colocado um ponto final no meu sofrimento, no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades que nós temos vivido, amém? O Senhor Deus, Ele tem transformado a nossa tristeza em alegria, aleluia. E eu quero compartilhar com você uma mensagem justamente sobre isso essa noite, amém? Que Deus, Ele pode mudar o seu cenário que você está vivendo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o teu sofrimento, qual é a tua luta, mas eu quero te dizer dessa noite, da mesma forma que o Senhor Deus tem mudado a minha vida, Ele também pode mudar a sua, amém? Aleluia. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas 5, capítulo 5, o versículo 12 e o 16, amém? Glória a Deus, aleluia. Essa noite eu quero aqui, como eu disse, irmão, refletir com vocês sobre como Jesus, Ele pode transformar não somente as nossas vidas pessoais, mas o cenário que está ao nosso redor. E também o Senhor pode transformar, meus irmãos, a história que nós temos vivido, amém? É isso que fala esse texto essa noite. Esse mundo, meus irmãos, que nós estamos vivendo, essas lutas que nós temos passado, esses momentos de adversidade, de incerteza, é fundamental, meus irmãos, que nós refletimos, que nós possamos lembrar e entender que somente Jesus é a resposta que nós temos procurado para as nossas perguntas, amém? Se você chegou aqui essa noite cheio de perguntas, querendo entender por que você tem passado por tantas lutas, passado por tantas adversidades, eu quero te dizer que somente o Senhor Jesus é a resposta para isso que você tem passado, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, não importa o tamanho da sua crise, não importa a dimensão do sofrimento que você tem passado, meus irmãos, nada, eu quero te dizer que nada é maior do que aquilo que o Senhor Jesus pode fazer na tua vida, aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer, meus irmãos, aqui essa noite, que por mais adverso que seja o cenário que você esteja passando, meus irmãos, nada é maior do poder de Deus na sua vida, aleluia. Nenhum cenário adverso, por maior que ele seja, ele é maior do que aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Como eu disse, não importa o tamanho da sua adversidade, aleluia. Não importa o que você tem passado. A palavra de Deus aqui, ela nos diz que o Senhor, Ele tem a força e o poder necessário para transformar aquela situação que você tem vivido. O Senhor, Ele tem o poder necessário para mudar o rumo da história que você tem vivido, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim, versículo 12, do 12 ao 16, a palavra diz assim: estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me.
Ele, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja limpo. E imediatamente a lepra desapareceu daquele homem. Então ordenou Jesus: não conte isso a ninguém, mas vai e mostra aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que sirva de testemunho. Todavia a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para se pôr ele curado de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Aleluia, glória a Deus. Esse texto que nós lemos aqui nesse exato momento, meus irmãos, ele vem narrando para nós sobre a cura de um leproso. Aqui vem falando para nós a história de um leproso. Essa mesma história também ela é contada no livro de Mateus, ela é também contada no livro de Marcos. Mas Lucas, meus irmãos, para quem não sabe, Lucas, ele era médico. E com essa visão que ele tinha, ele traz algo mais detalhado nessa narrativa para nós. Por isso que eu gosto de ler esse texto em Lucas. Porque Lucas, ele sendo médico, ele tem uma visão diferente daquilo que aquele homem estava passando, aleluia. Algumas traduções eu estive pesquisando, que a palavra vem dizendo que aquele homem tinha o corpo todo coberto por lepra. Em algumas traduções, Lucas diz assim. Em outras traduções, ele diz que o estado daquele homem, ele era terrível. Isso nos dá a entender, meus irmãos, que o estágio de doença daquele homem já era muito avançado. E a lepra, para quem não sabe, meus irmãos, era uma enfermidade muito fatal. A lepra naquela época era uma enfermidade muito terrível. Ela não era uma doença qualquer, meus irmãos. Naquela época, ela era uma doença altamente contagiosa. Ela era uma doença que não tinha cura para ela. Ela era incurável. Por isso, então, meus irmãos, desde o momento que aquela pessoa era identificada como um leproso, desde o momento que aquela pessoa era diagnosticada com aquela doença, imediatamente aquele homem ele tinha que ser retirado do meio da sua família, ele tinha que ser retirado do meio da sociedade, e ele era proibido, meus irmãos, de adentrar novamente a cidade. Nós vamos pesquisar as cidades daquela época e nós vemos que as cidades elas eram todas muradas, os centros das cidades, aqueles... eu esqueci a palavra agora, mas elas eram todas cercadas por muro. Então, a partir do momento que aquele homem foi identificado com lepra, ele foi afastado da cidade, ele foi lançado para fora da cidade, longe da sua família, longe da sociedade, impedido de adentrar ali novamente a cidade. Eles eram rotulados, meus irmãos, como pessoas impuras. Eles eram consideradas como um perigo para a sociedade. Eles não passavam a viver fora da cidade porque eles queriam, não. Porque a própria lei judaica incentivava, advertia que aquelas pessoas elas deveriam ficar fora da cidade, longe do contato com as pessoas. Eles passavam por um completo isolamento social, aleluia. Se nós formos estudar em Levítico 13, se você tiver curiosidade depois de pesquisar na sua casa, em Levítico 13, ela vem mostrando mais as leis sobre essas pessoas que tinham essa doença, que tinham essa enfermidade de lepra. Ali uma das questões que elas falam é que nós deveríamos ficar aproximadamente 15 metros de quem estava contaminado com aquela doença. Você não poderia chegar mais de 15 metros perto daquela pessoa que tinha lepra. O leproso, meus irmãos, ali fala que ele tinha que usar um sino no pescoço. O leproso ali, ele tinha que sair na rua gritando, imundo, imundo. Para que isso? Para que as pessoas que estivessem passando por ali percebessem que havia ali uma pessoa com lepra. Então aquele homem saía na rua com o sino despendurado, gritando imundo, imundo, para que ninguém pudesse chegar perto dele. Essa era a vida daquela pessoa, meus irmãos, que tinha lepra. Pensa na situação humilhante, pensa na situação dolorosa que aquela pessoa vivia.
Além dela estar afastada da família, da sociedade, ela tinha que se sujeitar a essa lei. Ela não tinha contato com ninguém ali, meus irmãos. Porque todo mundo tinha medo da lepra. A lepra era uma doença muito temida na época. Se nós formos estudar sobre a lepra, os livros nos dizem que a lepra era uma doença infecciosa, causada na pele, meus irmãos. Essa doença, ela começava a desfigurar as pessoas. Aquela doença, aquelas feridas, quando elas eram infectadas e não eram tratadas, ela fedia. Ela fazia que as pessoas, elas perdessem os membros progressivamente. Então aquela pessoa começava a perder uma mão, começava a perder um braço, perdia um nariz, perdia uma orelha. Era assim que a lepra agia, meus irmãos. Os livros científicos dizem que o odor daquelas feridas, o odor que aquelas feridas causavam, repudiava as pessoas, trazia nojo às pessoas. Ali, esses livros também dizem que aquelas pessoas eram como se fossem mortos-vivos. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem, irmãos, que foi contaminado por aquela lepra, ele não vivia, meus amados. Ele apenas estava suportando até o seu dia do fim dele. Aquele homem ali, ele não tinha vida. Ele só estava ali esperando o momento certo de ele falecer, dele vir a óbito. Ele não vivia. Ali ele era um homem sem esperanças, sem expectativas. Ali ele já não tinha mais sonhos. Ali ele vivia uma vida humilhado, envergonhado. A palavra fala que ele vivia uma vida miserável e desprezível. Mas um dia, meus irmãos, assim como tem acontecido na minha vida, um dia isso tudo mudou, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra aqui nos fala que um dia aquilo mudou. Um dia a situação daquele homem mudou, aleluia. Deus seja louvado. Como eu disse, meus amados, todo sofrimento que nós passamos, toda a luta que eu e você passamos, ela tem começo e tem um fim. Vai chegar o fim do dia da sua luta, meus amados. Vai chegar o fim do teu sofrimento. Uma hora a vitória vai chegar na tua vida, aleluia. Você crê, diz glória a Deus nessa hora. Você crê que o seu sofrimento vai chegar no fim? Aleluia. Então a palavra fala que aquele homem ouviu falar de Jesus. E aí no seu coração brotou uma nova esperança, aleluia. É assim conosco, meus irmãos. Quando nós entendemos os propósitos de Deus das nossas vidas, o propósito daquele sofrimento, e nós começamos a chegar mais perto de Jesus, começa a surgir uma nova esperança nos nossos corações. Nós começamos a entender o propósito que nós temos passado por aquela luta, e nós criamos esperança em nossos corações, aleluia. Então um certo dia, meus irmãos, a palavra fala que aquele homem ouve que Jesus estava passando ali pelo seu caminho. Então aquele leproso, ele toma uma decisão cheia de fé, ele toma uma decisão ousada, para ir até Jesus, pedir Jesus para que curasse ele. Mas vocês lembram ali atrás que eu falei que em Levítico 13, falava que aquele leproso não podia se aproximar por mais de 15 metros das pessoas. Ninguém queria se aproximar de uma pessoa que tinha lepra. Mas aquele homem leproso, ele agiu diferente. Aquele homem, ele tomou uma decisão cheia de fé e ousada e foi de encontro com o mestre, aleluia. Aquele homem, ele acreditava em Jesus, meus irmãos. Aquele homem, ele acreditava que o mestre tinha poder de curar aquela enfermidade dele. Aquele homem, ele tinha a convicção de que Jesus podia mudar a história dele, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra nos mostra aqui que aquele homem não ficou parado. Em momento algum, aquele homem, a palavra aqui fala que aquele homem ficou se lamentando. Em momento nenhum, a palavra fala que aquele homem ficou ali parado na beira do caminho reclamando, não. Aquele homem, ele tinha todos os motivos para querer desistir da vida dele.
Aquele homem doente, ele tinha todos os motivos para querer ficar se lamentando, ou para ficar questionando: por que comigo, por que, sabe, aquele tipo de pessoa. Eu acho que todos nós temos um pouco disso, né? A gente passa por luta, a gente passa por sofrimento, e muitas das vezes nós ficamos questionando a Deus: por que, Senhor, comigo, por quê, por quê, por quê? Mas aquele homem, a palavra não fala que ele fez isso, não. A palavra nos diz que aquele homem, mesmo tendo motivos para desistir de tudo, ele não desistiu. Mesmo ele não compreendendo o motivo por que ele estava passando pelaquela tragédia, ele escolheu agir, meus amados, aleluia. A palavra fala que ele tomou a iniciativa e ele partiu para o encontro com o único que podia fazer alguma coisa pela vida dele, aleluia. Ele não ficou ali parado, murmurando, emburrado, contrariado com a vida, não. Ele toma uma atitude, meus irmãos. Ele toma uma atitude, ele age, ele vai de encontro com o Mestre. Ele resolve ter um contato com Cristo, porque ele tinha certeza que Jesus Cristo era o único que poderia fazer algo por ele. Então ele decide que aquilo que ele estava vivendo não iria definir o seu futuro, aleluia. Aquilo que ele estava passando naquele momento não iria impedir aquilo que Deus poderia fazer na vida dele, aleluia. A palavra em Marcos, no capítulo 1, que vem contando essa mesma história, no versículo 40, ela vem nos dizendo que aquele homem aproximou-se de Jesus. Essa é a palavra, aproximou-se de Jesus, além. Então, meu amado, você precisa ter a atitude correta na tua vida, aleluia. Você precisa ter uma atitude correta. Se você não quer que o seu hoje defina o seu amanhã, você precisa agir. Você precisa fazer assim como aquele homem fez. Você precisa se aproximar mais de Jesus, aleluia. Você precisa ter mais contato com Jesus, aleluia, porque somente Ele pode transformar a sua vida. Somente Ele pode mudar o cenário adverso que você tem passado. Somente Ele pode transformar a tua história, aleluia. Então faça como aquele homem, tenha a atitude correta, aleluia. A situação que você tem vivido hoje, meus amados, ela não é barreira para aquilo que Deus pode fazer no seu futuro. Amém? Atitude comum, muitas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas por Ele, muitas pessoas que tiveram um milagre feito por Jesus, do comum que teve entre aquelas pessoas, foram que aquelas pessoas que foram abençoadas pelos mestres, elas decidiram romper com aquela situação que elas estavam vivendo, e elas decidiram procurar a Jesus. Como assim? Se você está passando por uma adversidade, se você e eu estamos passando por uma luta, eu e você, nós temos que romper com essa situação, nós temos que nos movimentar, nós temos que ir de encontro com o Mestre, aleluia. Nós temos que procurar a Jesus. Se eu e você não procurarmos a Jesus, os nossos milagres não serão realizados, aleluia. O paralítico, ele queria andar, o cego, ele queria ver, o leproso, ele queria ser purificado. Todos eles queriam viver, não mais da forma que eles viviam. Todas essas pessoas que eu te disse, eles tinham algo em comum. Eles não queriam mais viver aquela situação que eles estavam vivendo, aleluia. Glória a Deus. Será que você, meus irmãos, quer continuar ainda vivendo a situação que você tem passado? Será que você quer continuar passando essa adversidade que você tem enfrentado? Ou você quer mudar a tua realidade? Essas pessoas que eu disse, elas queriam uma nova vida. E elas sabiam que apenas Jesus podia mudar aquela condição da vida deles, aleluia. Assim como aquele leproso ele queria uma nova vida para ele. Ele não desistiu, ele não parou no meio do caminho, não. Ele foi de encontro com Jesus, porque ele sabia que somente Jesus podia mudar a condição dele.
Muitas das vezes, meus irmãos, a gente nos acostuma, né, a viver essa vida medíocre, essa vida miserável, e nós passamos a acreditar que é algo impossível, né, a gente viver algo diferente. Nós nos acostumamos de viver na miséria, nós nos acostumamos com comer as migalhas que caem da mesa, nós nos acostumamos a viver somente de luta, vence uma luta, vem outra, luta, nunca acaba. Nós nos acostumamos a viver essa vida, meus irmãos. Nós estamos acostumados, meus irmãos, a viver nessa vida muitas das vezes, que não é a vida que Jesus tem para mim e para você, aleluia. Nós nos acostumamos a viver essa vida miserável, que não é isso que o Senhor tem para mim e para você, não é essa vida que o Senhor Jesus tem para nós, aleluia. Mas aí nós ficamos paralisados, né? Com a situação que nós estamos vivendo, às vezes nós nos paralisamos, e nós não tomamos a atitude correta, nós não conseguimos dar mais um passo adiante. Aquilo muitas das vezes nos trava, a situação que nós estamos vivendo nos trava, aleluia. Nós começamos a ser moldados a viver daquela maneira. Você começa a se satisfazer de viver daquela maneira. Mas uma atitude, somente uma atitude daquele leproso, mudou a vida daquele homem para sempre, aleluia. E eu quero te dizer, meus amados, que uma atitude sua hoje pode mudar a tua vida para sempre, aleluia. Uma atitude correta que você tomar hoje pode mudar o rumo da tua história, aleluia. Basta você tomar a atitude correta, aleluia. Uma atitude sua, meus irmãos, guarda isso. Uma atitude sua correta esta noite, nesse dia, pode mudar a sua história para sempre. Pode mudar o cenário que você tem vivido, aleluia. E o texto aqui, meus amados, ele vem nos mostrando que aquele leproso tomou a atitude de ir atrás de Jesus. E a palavra fala que ele se achega humildemente e com sinceridade diante de Jesus. Então ele faz o pedido para Jesus. Jesus, se tu quiseres. Eu achei essa parte muito especial, muito interessante. Porque aquele leproso, em momento algum, aleluia, aquele leproso, em momento algum, ele chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, se tu podes. Não, ele chega diante de Jesus e fala: se tu quiseres, aleluia. Como assim, pastor Felipe? A questão aqui, meus irmãos, não é se Jesus pode, é se Jesus quer. Porque aquele leproso sabia que Jesus podia fazer tudo por ele. Aquele leproso, ele sabia que Jesus é aquele que tudo pode, aleluia. O leproso sabia que aquele Jesus podia fazer qualquer coisa por ele, aleluia. Então aquele homem, em momento algum, ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, se tu podes. Não, ele chega diante de Jesus e fala: se tu quiseres. Ele pergunta para Jesus: Jesus, se tu quiseres. E a palavra vem falando aqui, que o Senhor responde para ele: eu quero, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus responde para você essa noite, meus irmãos, que entrou aqui questionando ao Senhor. Ele responde para ti essa noite: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar o teu cenário, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor te diz essa noite: eu quero. Eu não somente posso, como eu também quero, aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, meus amados. Mudança. Mudança, meus amados. O Senhor Jesus, Ele falou no meu coração no dia de hoje que Ele tem grandes mudanças para as nossas vidas, aleluia. E a Bíblia aqui, meus irmãos, para nós concluirmos, a Bíblia aqui, ela é clara, né? Ela vem falando que então Jesus toca naquele leproso. O que era inadmissível de alguém fazer naquela época, Jesus pega e faz. Ele toca naquele leproso. O local mais impróprio que podia existir naquela época, Jesus foi lá e fez questão de tocar, aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer
que um toque do mestre pode mudar tudo na tua vida, aleluia. E no versículo 13, nós podemos ver aqui, que ele estendendo a mão, tocou nele e disse, quero, seja limpo. E o que aconteceu? A palavra diz que imediatamente a lepra desapareceu dele, aleluia, glória a Deus. Um toque, meus irmãos, um toque do Senhor Jesus pode mudar tudo na tua vida, aleluia. Eu quero te dizer que quando Jesus ele entra em cena, ele muda nossas histórias, amém? O nosso Jesus, ele é especialista em reviravoltas, ele é especialista de mudar aquilo que você acha que não tem mais jeito. Às vezes você chegou aqui, entrou nessa noite aqui, achando que não tem mais jeito para os seus problemas. Saiba que basta um toque do mestre para a sua vida ser transformada essa noite, aleluia. Talvez você esteja passando o pior cenário da tua vida essa noite, meus irmãos. Talvez você chegou aqui achando que não tem mais jeito. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, meus amados. Nesta noite, eu quero te dizer que do jeito que está, não vai ficar, aleluia. Do jeito que você entrou aqui, você não vai sair, aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, Ele vai mudar o teu cenário. Ele vai transformar a sua história atual. Ele vai transformar a sua tristeza em alegria, aleluia. Ele vai transformar o seu sofrimento, a sua derrota em vitória, aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor Jesus tem para a nossa vida, meus irmãos. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer converter a nossa tristeza em alegria. Ele quer transformar o nosso sofrimento em sucesso. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, aleluia. Eu quero te dizer que Ele não somente pode fazer algo por você, mas Ele deseja fazer algo por você. É isso que essa palavra tem para nos dizer. Não somente Ele pode, mas como Ele deseja fazer algo por você, aleluia. E aquilo, meus irmãos, a palavra de Deus fala, que aquilo que Deus determinou, ninguém o invalidará, aleluia. Se o Senhor Deus determinar na sua vida, nada, nem ninguém pode impedir o agir dele na sua vida, aleluia. Saiba, meus irmãos, que sem Cristo não há qualquer esperança nas nossas vidas. Sem Cristo não há esperança nas nossas vidas, aleluia. E Ele decidiu te abençoar essa noite, amém? Ele tomou a decisão em seu favor, igual Ele tomou a decisão em favor daquele homem, e Ele te diz essa noite, eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar o teu cenário, aleluia. Basta você fazer igual aquele homem, aproxime-se de Jesus, busque a presença dEle, vá de encontro ao Mestre, que eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para a tua vida, amém? Glória a Deus. Não quero mais me estender aqui, já quero devolver a oportunidade para o pastor, amém? E agradecer por essa oportunidade, amém, pastor? E eu quero dizer para os irmãos que o Senhor pode mudar o nosso cenário, amém? Logo, logo, pastor, na próxima oportunidade, eu creio que eu já vou ter o privilégio de poder contar, testificar. O pastor já sabe mais ou menos, né? Eu comentei com o pastor, mas eu creio que na próxima oportunidade que eu tiver, eu creio que nós já vamos poder testificar o cenário que o Senhor transformou na minha vida, amém? E eu quero compartilhar com os irmãos, amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Irmãos, uma coisa eu sei, que Deus é especialista em milagre. E milagre é coisa que não explica, tá? Milagre é aquilo que não tem explicação, e Deus é especialista.